Olá, agradeço a você por estar aqui no Pérolas Preciosas, dentro de uma série de estudos que a pastora Valdiva está desenvolvendo a partir do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ver o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, ok? Abra sua Bíblia aí em Marcos 10 e a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura para depois a gente trazer os comentários. Muito bem, e o assunto específico aqui é a carta de divórcio, o repúdio, a carta de repúdio, a carta de divórcio, tá ok? Esse é o assunto. Vamos ver aqui o registro que Marcos faz daquilo que Jesus ministrou. E também esse registro está presente em Mateus capítulo 19. E tem alguma coisa em Mateus capítulo 5. E 1 Coríntios capítulo 7 também Paulo faz algumas considerações. Aí para você depois fazer uma harmonização entre esses textos. Vamos ler o texto. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, preste atenção nesse ponto, nesse fundamento que Jesus traz. Deus os fez homem e mulher, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aqui fazendo uma referência lá no texto de Gênesis 2, 24, se não me engano, tá ok? Em casa, os discípulos que estavam ouvindo voltaram a fazer perguntas sobre o assunto. Ficaram incomodados ali com aquilo que foi dito. E Jesus lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela mulher. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro homem, ela também comete adultério contra o seu primeiro marido. Ok? Esse é o texto. O texto de Marcos é bem enxuto e ele não abre nenhuma exceção, como Mateus faz no capítulo 19. Ok? Que coloca a questão da fornicação como a condição para você liberar uma carta de divórcio. Ok? Muito bem. Vamos então fazer alguns comentários aqui a respeito. Quando fala que os fariseus estavam colocando Jesus à prova, eles estavam querendo pegá-lo em alguma contradição, de uma forma maliciosa, para que o pudessem acusar. Na verdade, esse era o jogo. E aqui no texto de Marcos, ele é radical.
ele não cria nenhuma exceção, pelo menos o que está registrado não traz nenhuma razão, nenhum motivo válido para o divórcio. Ok? Então a gente prestar atenção nisso. E aí a gente fica se perguntando, aqui no texto de Marcos não existe a possibilidade de um segundo casamento, porque Jesus é taxativo aqui, segundo o registro, ok? Já em Mateus 19 nós temos um motivo, uma regra, uma exceção, que é a fornicação. Muito bem, eles ficaram impressionados com aquela maneira simples e direta de colocar o plano de Deus, o plano original de Deus, conforme lá está registrado no livro de Gênesis, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, Jesus apontou para o fundamento. Ele não quis gastar tempo discutindo circunstâncias, porque depois da queda de Adão e Eva, o pecado entrou. E aí as leis mosaicas vieram principalmente na área civil, para ajustar, para acomodar uma série de situações, mas por causa da dureza dos vossos corações. Era como uma jurisprudência para organizar minimamente a questão matrimonial, a questão da separação ali dentro daquela sociedade. E quando você vai para o texto de Mateus, diz por qualquer motivo. Ou seja, os fariseus estavam exagerando, né? Indo além daquilo que foi colocado por Moisés. Porque está lá em Deuteronômio 24, a partir do versículo 1, você vê ele colocando essa questão. Só que por qualquer motivo, aí você perde o controle. Você está vivendo numa sociedade patriarcal, onde a mulher é menosprezada, né? E aí os interesses egoístas começam a falar mais alto. Quando me interessa, eu estou casado. Quando não me interessa, eu coloco uma carta de divórcio. Quer dizer, atendendo essa problemática do egoísmo do coração humano. Mas essa não é a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que, através da fidelidade, a unidade é construída, e até que a morte os separe. Ou seja, a única condição que Deus coloca é a morte de um dos cônjuges. E mesmo assim, Paulo ainda faz algumas considerações a esse respeito lá na primeira epístola de Coríntios, capítulo 7. Quer dizer, não é de qualquer jeito, né? Tem critérios. Muito bem. Essa liberalidade que é desenvolvida, ela não resolve o problema da perspectiva de Deus. É apenas uma permissão, uma jurisprudência que é estabelecida para manter a casa mais ou menos em ordem. Mas não é esse o plano original de Deus. E não adianta ser liberal demais e qualquer motivo você possa emitir uma carta de divórcio. Também não dá. E também uma outra linha mais conservadora, não, se acontecer um adultério, então você pode emitir uma carta de divórcio. Tem um problema aí nessa questão mais conservadora e que complica um pouco a análise, é que a palavra fornicação, ela é muito ampla. Não é só relações sexuais ilícitas, mas ela envolve lascívia, perversidade, licenciosidade, luxúria, impureza sexual. Aí o negócio parece que aumenta. E existem muitos versículos na Bíblia
caracterizando a questão da fornicação como uma obra da carne, ou seja, da velha natureza. Ok? Na verdade, Deus está preocupado, desculpe, com a unidade, com a fidelidade. Tá bom? Essa questão é a questão básica que interessa aqui. Porque Deus traz essa questão para o relacionamento espiritual. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus não vai dar carta de divórcio para ninguém, nem para Israel, nem para nós, porque Deus quer a nossa restauração. Ele quer o arrependimento, o conserto e a restauração. Essa é a perspectiva de Deus. Interessante que a gente acha um versículo muito interessante em Jeremias capítulo 3, versículo 1, ele falando disso. Olha, vocês se preocupam com a questão da carta de divórcio para não contaminar a terra e tal, mas vocês vivem se prostituindo contra mim, o Deus de Israel. Quer dizer, aí há um contraponto que nos constrange, porque Deus é santo, é perfeito, e Ele mesmo não nos rejeita. Mas Ele coloca a questão do conserto, do arrependimento e da mudança, para que o relacionamento permaneça. Então, não é uma questão de jurisprudência, principalmente numa sociedade pós-moderna como a nossa, aonde você estabelece leis que legitimam o pecado. Aí fica uma situação muito complexa, uma zona cinzenta, principalmente se a gente levar em consideração outras coisas relacionadas a gênero, a outras relações sexuais, enfim, uma coisa bastante controvertida na nossa sociedade moderna e tornando a análise desses problemas bem mais complexa do que um simples adultério. Ok? Então isso é importante. Uma só carne. O casamento, do ponto de vista de Deus, é uma unidade, uma só carne, até que a morte os separe. Isso no plano terreno, é o que Deus está querendo para nós. Do ponto de vista espiritual, na eternidade, nem casamento vai existir. Ok? Quer dizer, então a gente tem que entender que é um momento na história do homem. É um momento, porque vai ter um outro momento na eternidade que esse tipo de situação não vai existir. Ok? Porque na eternidade a nossa unidade com Cristo será perfeita, através do nosso corpo glorificado. E Paulo traz muito, na abordagem que ele faz do capítulo 7 de 1 Coríntios, a questão da urgência, da questão do evangelismo, a questão da volta de Jesus. Ele traz algum fundo dentro de uma série de considerações que ele faz ali no capítulo 7. E veja bem, numa cultura patriarcal, a mulher sempre sai perdendo, não é? E aí a legislação precisa contemplar um pouco os direitos, né? Colocar um pouco de travamento para que a coisa não degringole e aí muita injustiça seja acumulada, ok? Isso é interessante a gente perceber isso. Mas Deus não está interessado em acomodar as questões da nossa velha natureza. Ele quer uma mudança na nossa vida. Ele quer que um alinhamento correto com os princípios, os fundamentos que Ele mesmo estabeleceu. É a mesma coisa da poligamia. Deus não inventou a poligamia. A poligamia aparece ali em Gênesis 4 com Lameque, não é? Duas esposas ao mesmo tempo numa mesma casa. Ou seja, casa dividida não se sustenta. Mas isso
você encontra vários registros no Velho Testamento com relação à poligamia, e Abraão, Davi e uma série de outros. E o fato de estar registrado no Velho Testamento não significa que Deus aprova aquele procedimento. Significa que foi feito um registro, mas o princípio, o fundamento está lá em Gênesis. Uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a regra espiritual, ideal, perfeita de Deus para nós. Ok? Vamos ver aqui alguma coisa a mais aqui. Paulo também, ele também não dá muito espaço para o segundo casamento. Ele não é tão claro assim. Ele cita lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 e versículos 39, é como se ele adotasse a política do silêncio. Olha, se o cônjuge quer sair fora do relacionamento, tudo bem, mas ele não continua a frase, no sentido, bom, agora você está livre e então você pode casar de novo. Essa última parte da frase não existe lá, né? E ele no versículo 39, ele volta a insistir na questão da unidade do casamento até que a morte os separe. Lá no versículo 39, isso está muito claro ali no texto de Coríntios. E ele reafirma isso também em Romanos, capítulo 7, do versículo 2 e 3. Ele bate no mesmo ponto. Ok? Então, se você pegar Mateus, Marcos e Paulo, todos eles se reportam ao fundamento de Gênesis. Não tem ninguém trazendo um discurso diferente, né? E o assunto é bastante complexo, é espinhoso, a gente precisa ter uma abordagem equilibrada, cuidadosa, porque são muitas situações diferentes envolvendo o relacionamento conjugal. E a gente tem que tomar cuidado, porque a igreja, ela trabalha de porta aberta e ela recebe as pessoas como elas vêm. E hoje é muito comum na nossa sociedade você estar no segundo, terceiro casamento, ou você vivendo separado, enfim, essas coisas. E para agravar ainda mais, até mesmo a instituição do casamento está perdendo crédito na praça, porque hoje está na moda, principalmente entre os jovens, os mais jovens, ficar e não casar. Ou seja, o problema só aumenta, fica mais complexo de você analisar. Ficar não existe na Bíblia, né? Isso não existe essa instituição. Isso é um arranjo de uma sociedade com uma cultura pós-moderna bastante carnal, muita jurisprudência criada em cima do pecado, querendo legalizar aquilo que a Bíblia não aceita. Então, nós, da liderança da igreja, temos que tomar muito cuidado quando você vai analisar caso a caso. Por isso que eu te aconselho a procurar pessoas maduras, experientes, para que você possa fazer um aconselhamento e com prudência, com cuidado, observando o fundamento, o princípio da palavra, para que você possa tomar decisões. Veja bem, o primeiro plano de Deus é restauração. Ele não tem outra coisa em mente. Restauração, liberação de perdão, conserto, transformação e você continuar trabalhando aquele matrimônio, ok? Mas se um dos cônjuges quer ir embora, não tem como você segurar, né? Então aí, como a Bíblia diz, nós somos de paz, não somos de confusão, né?
você libera aquela pessoa, ela vai embora, porque você não vai conseguir segurar mesmo, mas você vai ter que avaliar a sua condição, como é que vai ficar. Vou continuar sozinho ou sozinho? Vou colocar um segundo casamento como um objetivo de médio prazo? Enfim, são decisões bastante sérias que você deve ter ajuda, um aconselhamento de pessoas maduras, para que você não perca o alvo, não perca o rumo. O princípio é sempre da restauração, e não da divisão, da destruição da família, do abandono dos filhos, enfim, nada disso vai trazer solução para a vida da pessoa, ok? E eu aconselho você a procurar ajuda se você está passando por uma situação do tipo. Agora, no casamento, os dois têm que ter humildade para reconhecer os seus erros, né? Se for o caso, ok? E tem que ter um ajuste, porque o casamento agora ele tem uma amplitude maior, porque tem filhos, envolve familiares, a relação é mais ampla, envolve mais pessoas, e a gente tem que tomar muito cuidado para decidir o que nós vamos fazer. Mas o que Deus uniu, não separe o homem. E não é um tribunal humano que vai estabelecer regras, princípios de comportamento para nós que somos cristãos. A nossa base é a palavra de Deus. Então, nada de acomodação, nada de liberalismo, de progressismo, nada de sermos extremamente dogmáticos a ponto de rejeitar pessoas, nada disso funciona. Por isso que eu estou insistindo numa postura equilibrada, madura, ponderando todas as coisas para que você possa tomar uma decisão tranquila na presença de Deus. E procure aconselhamento com pessoas maduras. Esse é um ponto importante que vai te ajudar, ok? Espero que você tenha entendido os pontos, essa análise um pouco complexa a respeito do divórcio, como está colocado no Novo Testamento, principalmente pela palavra do Senhor Jesus, e que você tenha aí interesse em pesquisar outros textos para que o seu entendimento seja melhor trabalhado, mais aprofundado através da luz do Espírito Santo. Eu agradeço a tua conexão e que você esteja a semana que vem no Pérolas novamente. Ok.